Tem gente que só te tolera. Não te admira, não te ouve, não te valoriza. E o pior: finge respeito, mas por dentro torce para te ver tropeçar. A verdade é dura, mas precisa ser dita, e se você não souber se posicionar, o mundo vai te empurrar pro canto, se te chamar de fraco por aceitar. Mas e se eu te dissesse que existem atitudes silenciosas, baseadas na sabedoria estoica, que são mais eficazes do que qualquer confronto direto? Não se trata de gritar, nem de confrontar com o dedo em riste. Isso só alimenta o jogo deles. O que realmente funciona é a atitude estratégica, a calma de Marco Aurélio diante do caos, a firmeza de Epicteto ao ser desafiado, a frieza inteligente de Sêneca ao lidar com o desprezo. A filosofia estoica não é para quem quer vencer gritando, é para quem quer dominar calado. Se você já sentiu que está sempre tentando provar algo, que vive pisando em ovos ou engolindo sapos, chegou a hora de virar o jogo. Aqui, você vai descobrir 5 atitudes tão poderosas que até quem não gosta de você vai ser forçado a te respeitar. Prepare-se, porque isso não é sobre mudar os outros. É sobre mudar a forma como você se coloca no mundo, se isso muda tudo. É incrível como reagimos sem pensar, como se cada provocação fosse um convite irrecusável para a guerra. Mas Sêneca já dizia que a raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. E é exatamente isso que muitos fazem, se lançam no impulso, machucam, perdem o controle das emoções, e depois tentam consertar os cacos com desculpas tardias. A filosofia estoica nos ensina que entre o estímulo e a resposta existe um intervalo sagrado. E é nesse espaço que mora a verdadeira liberdade, o domínio sobre si mesmo. Clara, por exemplo, vivia se desentendendo com colegas no trabalho. Bastava uma alfinetada e pronto, o dia virava um campo de batalha. Até que ela aprendeu a arte da pausa estoica. Respirar fundo, contar até 3, não responder de imediato. Parece bobo? Pois essa pequena atitude virou um escudo emocional. Passou a ser vista como alguém centrada, madura, com uma sabedoria estoica que impunha respeito sem precisar levantar a voz. Essa tal disciplina emocional não é sobre reprimir sentimentos, mas sobre ter a rédea curta da própria mente. Você pode treinar isso no dia a dia, quando receber uma crítica, em vez de rebater, diga eu entendo o seu ponto. Quando ouvir um comentário atravessado, sorria de leve e continue o que estava fazendo. Isso não é fraqueza, é estratégia. E, curiosamente, isso desarma o outro, porque quem esperava um confronto se vê perdido diante da sua calma inabalável. Se Marco Aurélio lidava com traições e pressões imperiais com frieza e racionalidade, quem somos nós para explodir por qualquer bobagem no trânsito ou no grupo da família, não é? A rotina estoica não exige grandes rituais, às vezes, tudo começa com o simples ato de não reagir. E aí, quando você aprende a não reagir, algo mágico acontece com a sua comunicação. Epicteto dizia que não é o que nos dizem, mas como reagimos ao que dizem, que nos tira do eixo. E essa é uma das maiores chaves da filosofia estoica, de entender que quem domina a palavra, domina o ambiente. João aprendeu isso na Marrã. Antes, qualquer crítica era um gatilho. Gritava, se exaltava, queria provar seu ponto. Mas nada mudava. Foi quando percebeu que, ao manter a serenidade, ele deixava o outro sem munição, se ainda ganhava vantagem. Palavras ditas com calma têm um poder que o grito jamais terá. Uma frase como ou você tem razão em se sentir assim ou posso te ouvir melhor se falar com menos agressividade ou pode transformar o clima de uma conversa. João passou a ser respeitado, não porque era o mais explosivo, mas porque era o mais equilibrado. A atitude dele falava mais alto que qualquer resposta atravessada. Isso é autocontrole em ação. Isso é sabedoria estoica sendo colocada em prática com precisão. Não é fácil manter o tom neutro quando tudo dentro de você grita por justiça. Mas é exatamente aí que se separa o impulsivo do estrategista. Quer treinar? Pratique escuta ativa, ouça até o fim sem interromper. Faça perguntas em vez de acusações, como você chegou a essa conclusão. E se a conversa escalar, reduza a velocidade da fala, se isso desacelera o conflito. Esse tipo de postura não só preserva a sua paz como cria uma imagem de autoridade silenciosa. Na rotina estoica,
cada diálogo é uma oportunidade de se tornar alguém melhor. Não é sobre vencer discussões, mas sobre não perder a si mesmo nelas. E quando você para de se abalar com o que é dito, começa a escolher no que realmente vale a pena investir atenção. A verdade é que nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica vale a sua energia. A filosofia estoica ensina que o que não depende de você, não deve te consumir. Amanda, professora dedicada, costumava perder o sono com avaliações injustas. Chegava em casa remoendo frases maldosas ditas por pais, alunos, até colegas. Até que ela descobriu o valor da indiferença estoica, de deixar de absorver tudo e começar a filtrar o que realmente importa. O truque? Criar um filtro mental. Algo como um escudo interno que separa o que é fato do que é veneno. Quando alguém diz ou você não serve para isso, em vez de aceitar, pergunte-se: isso vem de alguém que me conhece? Essa crítica tem base ou é só ruído? Amanda começou a responder apenas ao que era construtivo, o resto, ela deixava passar como quem ouve o som da chuva, está lá, mas não interfere em nada. A disciplina emocional não é frieza, é inteligência prática. Escolher onde colocar sua atenção é um dos maiores superpoderes de quem pratica o autocontrole. Você pode treinar isso em pequenas situações e redes sociais, por exemplo. Um comentário ácido. Ignore. Uma comparação injusta. Deixe que se afogue no próprio eco. Esse tipo de atitude, além de preservar sua paz, mostra aos outros que você não está à disposição emocional de qualquer um. A sabedoria estoica está em entender que nem tudo é pessoal, e mesmo que seja, não precisa ser levado pro coração. Marco Aurélio escrevia que opiniões alheias são projeções, e quando você internaliza isso, nada te atinge como antes. E sabe o que é mais curioso? Quando você deixa de reagir ao que é irrelevante, começa a responder com excelência ao que realmente merece a sua energia. Epicteto ensinava que não é preciso anunciar virtude, basta vivê-la. E aqui entra uma das armas mais poderosas do estoicismo, calar o barulho externo com a força silenciosa da excelência. Rafael, arquiteto talentoso, cansou de se justificar diante de críticas maldosas. Em vez de discutir, ele mergulhou no próprio ofício, elevando a qualidade de cada projeto. Resultado? Deixou os críticos sem chão e ganhou respeito sem precisar pedir por ele. A melhor resposta ao desrespeito é a competência. Mas não aquela que exige aplausos, que fala por si. Enquanto muitos gritam tentando provar valor, os verdadeiramente estoicos simplesmente entregam mais do que prometem. Essa postura ativa, silenciosa e focada impressiona. E o mais importante, transforma a visão que os outros têm de você. É uma atitude que comunica com mais força do que qualquer palavra. Você pode aplicar isso na sua vida agora mesmo. Está sendo subestimado? Em vez de se irritar, supere as expectativas. Entregue um relatório impecável. Apresente ideias melhores. Cuide da sua aparência, organize seus hábitos. A rotina estoica começa com escolhas pequenas, mas consistentes. A excelência não é uma exigência dos outros, é um compromisso pessoal com aquilo que se acredita. Marco Aurélio lidava com intrigas do Senado não com discursos inflamados, mas com atitudes irrepreensíveis. Quando a ação se torna seu argumento, não há ataque que se sustente. E nesse caminho de superação silenciosa, muitas vezes a gente acaba descobrindo algo ainda mais valioso, quem realmente somos por trás das máscaras e das pressões externas. A base de todo autocontrole verdadeiro é o autoconhecimento. Sem entender por que reagimos como reagimos, qualquer esforço vira teatro. Júlia, médica respeitada, sempre se sentia ferida por comentários que outros ignoravam com facilidade. Um elogio com tom irônico, uma crítica indireta, e tudo mexia com ela. Até perceber, em sessões de escrita reflexiva, que sua sensibilidade vinha de inseguranças antigas, lá da adolescência. E a partir dali, começou uma revolução silenciosa. Ela passou a usar perguntas como bússola: por que isso me afeta tanto? Isso está falando de mim ou da minha história mal resolvida? Essa prática, típica da filosofia estoica, transformou sua forma de viver. Em vez de ser reativa, passou a ser consciente.
É como se, a cada resposta sincera, ela desmontasse uma armadura desnecessária. A rotina estoica, nesse caso, virou quase um diário de bordo, um espaço de lucidez no meio do caos. Quer seguir esse caminho? Comece com o básico, descreva todos os dias, mesmo que seja só uma frase sobre o que sentiu e por quê. Leia os pensamentos de Marco Aurélio, que nada mais são do que um diário pessoal. Use os ensinamentos de Sêneca para explorar suas sombras. E, principalmente, encare o desconforto como um espelho, porque é nele que se escondem os gatilhos que precisam ser desativados. A sabedoria estoica não é sobre virar pedra, mas sobre virar mestre de si. E quanto mais você se conhece, mais percebe que não precisa da aprovação alheia para se sentir inteiro. O respeito começa de dentro, e a atitude certa brota do entendimento claro de quem se é. E, por falar em atitude, já parou para pensar que existem 5 delas capazes de desarmar qualquer um que não te respeita? No fim das contas, quem realmente te respeita não é quem te aplaude, mas quem sente o peso da sua presença mesmo quando você está em silêncio. E isso só acontece quando você se torna alguém inabalável por dentro, alguém guiado pela sabedoria estoica, pela disciplina emocional, pelo autocontrole que poucos têm coragem de cultivar. Agora me diz, até quando você vai permitir que os outros ditem o seu valor? Até quando vai engolir a própria voz para caber nas expectativas alheias? Você não precisa gritar para ser ouvido, mas precisa agir com firmeza para ser respeitado. E essas atitudes que você aprendeu aqui hoje são o começo de uma mudança que ninguém poderá ignorar. Se você sentiu que isso fez sentido para você, compartilhe a sua visão nos comentários, quero saber o que mais te tocou. E se quer continuar aprendendo como usar o estoicismo para dominar as emoções e conquistar respeito sem perder sua essência, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque o que vem por aí vai te transformar de dentro para fora.